Bom dia, tá começando a Lolerer, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, mais uma semana começando. E nesse último final de semana, pessoal, eu tava passeando em Santa Teresa, lá no Espírito Santo. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um lugar das terrinhas capixabas aí que vale muito a pena aí, viu? E você, Victor, tava por onde? Eu tava em casa, né, aproveitando o bom descanso do final de semana. Infelizmente não teve nenhuma viagem aí planejada recentemente. No entanto, se você for das terras capixabas aí, comenta aí no episódio de hoje pra gente saber que você tá ouvindo a gente daí. E hoje, no nosso episódio, a gente vai ver no direito do trabalho o Nubank, que foi condenado por dispensa com viés racial. E no penal, empresário é indiciado por homicídio lá em Belo Horizonte. A delegada, esposa dele, entra na investigação por ter cedido a arma. E no tributário, nós temos decisões judiciais que estão afastando o teto de 10 milhões para compensações. No militar, o STF decidiu aplicar o Código Penal comum a estupro de vulnerável praticado por militar, pena mais alta. No processual penal, Bruno Henrique desistiu do recurso no STJ e segue réu no caso de apostas. E para a gente finalizar, também com direito penal, cliente é morto por funcionário após briga em supermercado, com apuração por homicídio qualificado. Então já pega o café, ajeita o fone e vamos para mais uma semana. O TRT de São Paulo condenou o Nubank a pagar R$50 mil por dano moral a uma ex-funcionária, demitida em junho de 2023 durante reestruturação. A corte viu viés discriminatório relacionado à cor e aplicou o protocolo do CNJ com perspectiva de gênero e raça. O problema não foi pode demitir em corte coletivo, e sim como aconteceu. O desligamento foi classificado como vexatório, o que agravou o dano. O banco também foi condenado solidariamente com empresas do grupo econômico. Além da indenização, a decisão manda pagar a remuneração em dobro do período entre a dispensa e a publicação do acórdão. A mensagem aqui é bem direta. Reestruturação não é escudo para discriminação. O judiciário olha o contexto e os indícios. E nós aproveitamos para perguntar: como o judiciário avalia situações em que não há provas diretas de discriminação, mas indícios fortes, especialmente diante do preconceito estrutural? Quem responde pra gente é Tiago Eric de Melo Pires, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, essa pergunta é muito interessante porque o TST ele tem um entendimento que nesses casos de discriminação dificilmente vai ter uma prova direta ou algo gravado, algo realmente explícito que, por exemplo, nesse caso a empregada foi demitida por conta da cor, por questões discriminatórias. Por isso valoriza-se a prova chamada indiciária ou indireta. Outro ponto muito importante é a questão do ônus na prova. Nesse caso do banco, a empresa alegou que os desligamentos foram por motivos técnicos e objetivos. Então, em tese, a empresa tinha como provar que realmente foi por esse motivo. Porque se foi analisado esse tipo de questões, a empresa tem os documentos para apresentar no processo, mas não apresentou nada, nenhuma prova concreta nos autos, fez valer a questão do ônus da prova. Porque se a empresa alega que a dispensa foi por motivos técnicos, é ele que precisa provar nos autos que isso realmente aconteceu. Então, como a empresa não conseguiu provar, prevaleceu o que foi trazido na inicial. E um dos pontos principais, na minha visão, que o judiciário aplica hoje, que é o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero do CNJ, que os magistrados têm que seguir esse protocolo, que nessas situações de perspectiva de gênero, de preconceito estrutural, pelo protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, é valorada a palavra da vítima, justamente porque a comprovação é muito difícil. E bora com a nossa primeira notícia de direito penal. Em Belo Horizonte, a Polícia Civil indiciou Renê da Silva Nogueira Júnior pelo homicídio duplamente qualificado do gari Laudemir de Souza Fernandes. O disparo, segundo a investigação, foi feito com um revólver registrado em nome da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. Renê está preso preventivamente e confessou ter usado a arma numa discussão de trânsito. A delegada também foi indiciada porque teria cedido o armamento ao marido sem autorização legal. Ponto que, por si só, já configura possível crime. Aqui entra o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Emprestar a arma é conduta criminosa. Se a arma for de uso permitido, aplica-se o artigo 14. Se for de uso restrito, incide o artigo 16. A lei lista emprestar entre as 13 condutas punidas, mesmo sem transferência de propriedade. A pena do artigo 14 vai de 2 a 4 anos, podendo ser maior no caso de uso restrito. Em outras palavras, o empréstimo irregular não é mero descuido. É um ilícito penal autônomo, pensado para proteger a segurança pública e o controle estatal sobre armas de fogo.
não depende do resultado do crime praticado depois. A sessão por si já é um problema. Quanto ao homicídio, se houver condenação pelo duplamente qualificado, a pena pode chegar até 35 anos de prisão. A delegada, por sua vez, responderá pela conduta relacionada ao empréstimo da arma. O caso segue na esfera policial e judicial. Bora agora para direito tributário. Vibra Energia, Pernambucana, Ciclo Cairu e outras companhias conseguiram na justiça afastar o teto mensal de R$10 milhões para compensações tributárias, criado pela Lei 14.873 de 2024. As decisões vêm saindo em primeira e segunda instâncias. A linha mestra é segurança jurídica. Créditos tributários de ações ajuizadas antes da lei não podem sofrer limitação posterior. Em outras palavras, não dá para mudar a regra do jogo depois que o crédito já estava sendo discutido e reconhecido. Na prática, para empresas, isso significa fôlego de caixa imediato. Dá para usar todo o crédito reconhecido para abater tributos sem travar no teto novo, o que ajuda na recuperação financeira de quem tem créditos grandes. Para a União, o reflexo é queda de arrecadação e um debate renovado sobre os limites do legislador ao restringir compensações. Por enquanto, os tribunais têm barrado a retroatividade e mantendo o escudo da segurança jurídica. Agora, Victor, me conta aqui. Você lembra, lá na época da pandemia, 2020, por aí vai, para quem vivia aí da advocacia, era fórum fechado, processo parado, cliente sumido e os honorários ali tudo sem previsão, você lembra? Com certeza, e muita gente teve que adiar plano, pegar empréstimo e segurar as pontas. Não por má gestão, mas porque o direito parou. Foi nesse cenário que surgiu a JusCash. O Gabriel Mancuso, que já atuava no setor jurídico, viu de perto essa dor e criou um caminho para ela não se repetir. A lógica é simples, tá? Antecipar honorários já garantidos, contratuais, sucumbências, dativos, RPVs e valores de condenação. E é tudo 100% digital, com análise gratuita e depósito em até 24 horas. No empréstimo, é só antecipar o que já é seu, sem travar a sua vida até o trânsito em julgado. Para quem lida com a espera como parte do jogo, isso vira previsibilidade. Caixa para tocar o escritório, investir e respirar. Sinceramente, se existisse isso lá atrás, a história de muita gente teria sido diferente. Então, é sem drama e sem burocracia. Peça sua análise de graça. Clique no link da descrição, fale com a JusCash e ver se faz sentido para o seu caso. E bora com a próxima notícia. O STF decidiu que se um militar comete estupro de vulnerável no exercício da função, a punição deve seguir o Código Penal comum e não o Código Penal Militar. Com isso, a faixa de pena deixa os 7 a 15 anos do CPM e passa para 7 a 40 anos do CP. A relatora, ministra Carmen Lúcia, destacou que para aplicar pena menor só porque o autor é militar, fere a dignidade e a igualdade previstas na Constituição. A maioria acompanhou. Crianças, adolescentes e pessoas com deficiência exigem a proteção mais alta, inclusive quando o agressor está em serviço. Houve alguma divergência, mas prevaleceu que não há justificativa para tratamento mais brando nesses crimes. O uniforme não reduz a gravidade do fato. O sistema da justiça responde com simetria punitiva. Aproveitando, crime militar próprio é o que só existe no CPM, só pode ser cometido por militar, por causa dos deveres da carreira. Exemplos clássicos são deserção, artigo 187 do CPM, e dormir em serviço, artigo 203 do CPM. Já os crimes militares impróprios também estão no CPM, mas poderiam ser praticados por qualquer pessoa, como homicídio ou furto. Mas tem exceção. A insubmissão, artigo 183 do CPM, pode alcançar civis convocados que não se apresentam. E ponto de prova, crime militar próprio não conta para reincidência no penal comum. Artigo 64, inciso 2 do CP. Aqui, por envolver estupro de vulnerável, o STF puxou a régua para o CP comum e reforçou a proteção às vítimas. E bora com o direito processual penal. O atacante Bruno Henrique desistiu do recurso que tentava, no STJ, anular a investigação sobre suposta manipulação. Aquela acusação de forçar um cartão amarelo contra o Santos em 2023.
O ministro Joel Ilan homologou a desistência, então o que valia antes continua valendo. A 7ª Vara Criminal de Brasília já tinha recebido a denúncia por fraude em competição esportiva, ou seja, o processo segue no 1º grau. Na mesma decisão, caíram 2 pretensões do Ministério Público que estavam na mesa. A acusação de estelionato e o pedido de fiança de 2 milhões foram rejeitados. Além do jogador, amigos e parentes também foram denunciados. Com a desistência do recurso, Bruno Henrique segue como réu e vai responder criminalmente pelos fatos narrados. Nada foi trancado no STJ, então a instrução do caso continua. E para finalizar o episódio, vamos para nossa última notícia com direito penal. Um caso chocante aconteceu lá em Santo André, em São Paulo. Felipe de Moraes de Oliveira, de 29 anos, foi morto por um funcionário dentro de um supermercado, depois de uma discussão que começou porque ele entrou no local com um cachorro. As imagens mostram Felipe segurando o animal no colo enquanto passa no caixa. Na sequência, o funcionário aparece se aproximando armado. O Felipe coloca a cadela no chão e é atingido por um disparo. Testemunhas apontaram o empregado como autor do tiro. A repercussão foi imediata e o caso será investigado como homicídio qualificado. Sobre as qualificadoras de motivo no homicídio estão o motivo torpe e o motivo fútil, que estão no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Ambos tornam o crime mais grave. O torpe é moralmente repugnante, como matar por herança antecipada ou por vingança mesquinha. O fútil é a reação desproporcional a algo insignificante. Por exemplo, matar após uma discussão banal ou uma ofensa leve. No inquérito, caberá à polícia e ao Ministério Público qualificar o motivo a partir de vídeos, perícia e depoimentos. Se a razão revelar vilania, torpe, ou mera desproporção diante de um atrito banal, fútil. Em qualquer hipótese, estando presente uma das qualificadoras, a resposta penal se agrava, porque a lei entende que a reprovação social do ato é maior. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas amanhã a gente tá de volta. E na edição passada, a Lara Cardoso comentou aqui, quão bom seria se houvesse episódio no sábado também, hein? Só acho. Ela quer boicotar a sua viagem de final de semana aí, Laís. A gente precisa descansar também, Lara. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou por aqui. A Paula, a Ciborgue, Thiago Alexandre, Giovana Belo, que comentou que é completamente apaixonada por esse podcast. Muito obrigado, Giovana. Renata Xerxes, Yasmin, Aline Seabra, Pri, Yuri Júlio, Bruno, Priscila Oliveira, Josi Rodrigues, Vinícius, Renato Martoni e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha esse episódio lá no Instagram e marca a gente no @lo.lere, que a gente adora acompanhar a interação de vocês por lá também. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Tchau!